eu queria declarar aberta a audiência pública para discutir a não liberação da ampliação do TBIG de petróleo, do terminal de petróleo da Baía da Ilha Grande, o TBIG, em atendimento ao requerimento número 110 de 2012, de minha autoria, com a participação dos senhores convidados, os quais solicito tomar assento à mesa. Antes de passar aqui a palavra, que a ideia é a gente fazer primeiro uma apresentação, que a Transpetro possa fazer a apresentação, mas queria dizer aqui ao Alexandre Castanhola Gurgel, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Energia, e ao senhor Jorge Cunha, superintendente de Projeto Estruturante, que, para que vocês entendam a nossa preocupação com a não licença dada ao TBIG, a gente sente aqui a ausência do secretário Carlos Mink, e que, mais uma vez, não manda ninguém, não fala conosco. Então, nós queríamos aqui deixar registrado a ausência do secretário Mink, que nem nos comunicou que não viria e não mandou ninguém. Então, queria deixar aqui. Mas queria dizer a vocês que representam aqui o governador do Estado do Rio, o nosso governador do Estado do Rio de Janeiro. Aqui está a Câmara de Vereadores de Angra dos Reis. Vou aqui enumerar o vereador Parente, vereador Marco Aurélio, vereador Fiote, vereador Aguilar, vereador Jorge Eduardo Mascote, vereadora Vilma, vereador José Maria, vereador Cordeiro, vereador Wilson, doutor Wilson. Esqueci o nome de alguém? Então, o presidente da Câmara está aqui conosco para ver a preocupação e a importância da ampliação do TBIG. E o próprio governador Sérgio Cabral, nessa inauguração da fábrica em Angra dos Reis, na última sexta-feira, quando o prefeito, vereador Leandro, que acaba de chegar aqui acompanhado da sua senhora. Então, para o senhor ter uma ideia, foi uma aclamação ao pedido do prefeito, e depois eu também falei do mesmo assunto, que é a ampliação. Então, a cidade de Angra dos Reis, essa audiência pública aqui, eu fico feliz, porque aqui está a representação de toda a cidade de Angra dos Reis. Está aqui o deputado federal Luiz Sérgio, também junto conosco nessa luta. Então, não é uma luta de partido político, é uma luta da cidade. A preocupação, e o governador sentiu, e nós estamos felizes por... Eu conversei ontem com o Júlio Bueno, ele disse que mandaria vocês. Nós ficamos felizes que o governador vai nos conceder uma audiência que vai ser marcada a partir do dia 1º. Então, a importância da ampliação do TBIG lá em Angra dos Reis. O senhor vê que está a representação da cidade aqui. Hoje estão aqui, está a imprensa de Angra, está os setores da pesca aqui de Angra dos Reis. E eu queria, o deputado Zoinho, que é de Volta Redonda, que está sempre em Angra dos Reis conosco também, queria que o senhor entendesse a preocupação do município de Angra dos Reis, está aqui o deputado estadual Gustavo Tutuca, com relação a não dar a licença da ampliação do TBIG. E o município de Angra, para você ter uma ideia, eu queria que a Transpetro depois posicionasse. Ela vai fazer uma apresentação, mas a informação que nós temos da Transpetro, que nem a área ambiental da Transpetro foi chamada para ser ouvida. O Mink simplesmente diz que não vai dar licença. Uma coisa que eu acho que que decide a vida de uma cidade, que a cidade de Angra dos Reis tem que ser ouvida. Pelo menos a Transpetro, que tem os projetos, de ser chamada para que fosse mostrar o projeto, para dizer qual é o impacto, o que tem de impacto, o que não tem. E para os senhores que representam aqui o governo do Estado, nós convivemos com o TBIG desde os anos 70. Se fosse uma coisa nova para o município de Angra dos Reis, mas não é uma coisa nova. E eu quero também propor aqui, deixa o presidente da comissão chegar, o deputado Simão Cecim, é que nós queremos também que a gente possa, se os deputados aqui aprovarem, a gente possa levar os deputados de Minas e Energia, daqui da Comissão de Minas e Energia, para Angra dos Reis, para que a gente possa fazer uma mesa redonda lá no terminal da Petrobras,
com os deputados e para que eles possam ouvir a população para ver a importância da ampliação do TBIG lá em Angra dos Reis. E nós, daqui a pouco, nós vamos discorrer sobre todas as vantagens, os impactos ambiental, o que nós temos que falar aqui. Então, eu quero iniciar aqui, que vocês da Transpetro possam fazer a apresentação para que, inclusive, depois dessa apresentação, a gente vai abrir a palavra, depois de todas as pessoas, o prefeito falar, o presidente da Câmara, vamos iniciar com a apresentação da Transpetro, nós vamos abrir a palavra aos deputados que estão aqui, para que eles possam também fazer suas perguntas e a gente possa... Está me lembrando aqui o presidente da Câmara, o vereador José Antônio, que também a gente tem vocês convidados aqui, que estão aqui, o representante de Maricá, que é a Ana Paula e o Luiz Carlos, que estamos aqui presentes. Estão aqui presentes conosco. Bom, vamos dar início, então, para que a Transpetro possa fazer a sua apresentação. O que é essa ampliação do TBIG? Por que o MINC não quer dar licença? Será que é uma obra de grande impacto para a Baía da Ilha Grande? Ou é melhor fazer um porto novo em outra cidade, gastando muito mais dinheiro e com um impacto ambiental que são muito maiores do que apenas uma ampliação? Também estou sendo lembrado aqui para sentar aqui os representantes do comércio de Angra dos Reis, que está aqui, e o deputado Tutuca, já falei. Tá bom? Então vamos passar aqui a palavra à Transpetro. Em cima dessa análise, nós fizemos uma análise em vários pontos ao longo da costa do Sudeste, várias alternativas, né? Porque, como eu falei, nós temos que ter essa decisão tomada num curto espaço de tempo, né? E dentro das análises todas que nós fizemos, nós entendemos, né, foi uma decisão da empresa, que a melhor alternativa seria investir na ampliação de uma unidade já existente, nesse caso, o nosso terminal em Angra dos Reis. Então, devido a isso, que nós chegamos hoje aqui, estamos discutindo essa questão da ampliação do terminal. Toda essa área, e mais essa área, e mais essa ampliação aqui, não foram feitas. Estava prevista para serem feitas. Então, naquela área principal, nós temos 10 tanques e poderíamos estar construindo mais 20, 30 tanques, né, em áreas que já são do terminal. Tá? Então, esse é um plano diretor. Em cima desse plano diretor também, que houve a decisão da ampliação, porque entendemos que estaríamos usando áreas que já existem dentro do terminal. Parte da área, nem toda a área. Situação em águas abrigadas, foi por isso que na época a empresa, né, há 40 anos atrás, a empresa definiu a construção desse terminal na região. Foi devido a isso, situação de áreas abrigadas, que fornece maior segurança às operações, profundidade natural do leito marinho, que minimiza impactos na implantação de um PIA. Isso se traduz a não necessidade, por exemplo, de dragagem. Investimento previsto, máximo, esse é o investimento máximo, caso haja necessidade de construir os 6 tanques, as linhas e o PIA, investimento máximo. 600 milhões em equipamentos e materiais e 1,4 bilhões em obras e serviços, totalizando 2 bilhões. Isso investimento máximo, volto a repetir. E, basicamente, era essa apresentação que nós trouxemos para passar para todos, né, o que é esse projeto da ampliação do terminal de Angra dos Reis. Em relação à questão técnica, não preciso entrar em detalhes. O Paulo Pestinar, da Transpetro, já desmontou qualquer questão técnica e deu aqui exatamente por que tem que ser Angra dos Reis. A questão ambiental, nem se fala, ele já acabou de colocar aqui que é a melhor opção ambiental.
Economicamente, ele já disse que é a melhor opção econômica. Quem está dizendo isso é a Transpetro e a Petrobras, que fizeram pesquisa no país inteiro, em toda a costa que a Transpetro e a Petrobras têm, e descobriu e chegou tecnicamente que lá é o melhor local econômico, técnica e ecologicamente. Só tem duas pessoas contra essa questão sem nenhum argumento técnico. Um é o secretário Júlio Bueno, me desculpe, Jorge Cunha. O outro é o secretário Mink, que está contra essa questão do terminal em Angra dos Reis, da ampliação do TBIG e a favor da construção lá em Maricá. Essas são as... O governador Sérgio Cabral, quando esteve em Angra dos Reis, disse o seguinte: esta decisão é da área ambiental, é do secretário Mink, é questão técnica. Eu ainda não decidi, não sei o que vai, não tem essa decisão, marcou, pediu que o deputado federal Fernando Jordão marcasse um encontro com o governador para nos ouvir. Enfim, e ele disse que a responsabilidade e a decisão, a partir do dia 2 de maio. Ele disse, o Sérgio Cabral foi taxativo. A decisão é técnica e a responsabilidade é do secretário Mink. Como eu sei que também o secretário Júlio Bueno, me desculpa, Jorge Cunha, que aqui está representando, pelo menos mandou um representante para cá. O Mink chegou ao absurdo da arrogância de nem sequer mandar um representante aqui. Quero fazer uma saudação à Ana Paula e ao Luiz Carlos, que vieram de Maricá e fazem parte do movimento SOS Jaconé Porto Não. Lá foi feita uma manifestação há 20 dias atrás, há 3 semanas mais ou menos. Tinha centenas de pessoas na praia de Jaconé contra a construção do terminal lá, e os senhores vão saber por quê, no slide está isso. No sábado seguinte, na praia de Taquatiara, uma outra manifestação contra a colocação do terminal lá, de qualquer obra nesse sentido lá, para a preservação daquele, também com centenas de pessoas, ou seja, em 2 semanas, 2 manifestações contra o terminal lá. E Angra dos Reis vem fazendo manifestação a favor da ampliação do terminal lá. E o Mink não quer, e o Júlio Bueno não quer. Eu vou chegar no final, eu acho que eu deixei para o final para dizer por que será. E aí eu vou deixar a critério dos deputados. Essa questão nós precisamos discutir. Se a Transpetro vem e nos diz que a ampliação do terminal do TBIG custa 2 bilhões de dólares, no máximo. Lá uma construção de um novo terminal em Maricá custa 5,4 bilhões de dólares. Nós vamos permitir isso, presidente Simão Cecim, deputado federal Fernando Jordão, tem que ser levado à Casa Civil porque estão dando um golpe na Petrobras de 3,4 bilhões de dólares. Isso é dinheiro nosso. Eu só posso entender dessa forma, eu não vejo de outra forma. Se a Petrobras diz que é melhor em Angra, se custa 2 bilhões no máximo, e querem construir um empreendimento que custa 5,4 bilhões, eu só posso entender, e aí a Casa Civil, o deputado Luiz Sérgio, o deputado Marcelo Matos, Joinho, Vitor Paulo, a Casa Civil tem que saber da presidência da República, a Graça Foster tem que saber que estão querendo tungar da Petrobras a miséria de 3,4 bilhões de dólares. Eu não posso entender de outra forma. Então, tecnicamente, economicamente, é ampliação em Angra dos Reis. O discurso da distância, eu ouvi o Mink falar numa entrevista num site, que lá em Maricá ficava mais perto do Comperj. Aí eu tive a preocupação de ir lá. Participei da manifestação lá junto com os amigos de Maricá e fui ver a distância. Nós já temos um duto que vai de Angra até Duque de Caxias, na Reduc, que não precisa aumentar. É só a distância entre a Reduc e o Comperj. Então, pasmem os senhores. De Duque de Caxias ao Comperj tem 29 quilômetros de distância. De Maricá ao Comperj tem 33 quilômetros de distância. Ou seja, de Maricá ao Comperj tem 4 quilômetros a mais de distância. Esse é outro argumento que já caiu por terra. A distância. Caiu o econômico, caiu o ecológico, caiu a distância. Qual é o que sobra? Qual o discurso que sobra? O que vão dizer agora? Qual é a necessidade? Maricá não quer, Angra quer. Qual é o discurso? Qual vai ser o próximo discurso que a gente vai ter que desmontar? E aí, eu vou dizer aos senhores, eu vou apresentar aqui, o do TBIG já foi apresentado, mas como vem antes, a gente vai apresentar e vou mostrar para os senhores como é que está Maricá hoje, como é que está a praia de Jaconé e como é que vai ficar. Eu queria pedir aqui, só que mostrasse para mim aqui. Esta é a praia de Jaconé.
Esta foto aqui é a praia de Jaconé. Eu vou ficar em pé aqui para mostrar para os senhores. Isto aqui é sem querer atrapalhar. Essa é a ponta. Pro lado de cá. Então, cadê aquela canetinha aqui? Faz uma bolinha. A de cima? Aprendi. Bom, essa é a praia de Jaconé. Aqui, isso aqui vai sair. Esta aqui é a área que vai ser construído o terminal. Vou chegar lá. Isso aqui ainda não vai ser aterrado, vai ser só devastado. Vai ter um aterro de 3 quilômetros aqui. Essa praia vai desaparecer. E eu vou mostrar para os senhores a maquete do terminal, que querem construir em Jaconé. Essa ponta aqui, que tem uma questão que eles chamam de beach rock, que é uma constatação da separação dos oceanos. O Charles Darwin descobriu aqui um sítio arqueológico há décadas atrás, e que isso vai ser jogado por terra. E mais, o Mink gosta tanto de relatório ambiental, uma bióloga do Greenpeace disse que isso aqui é habitat de 4 espécies de baleia. Ele já usa os discursos do Greenpeace para justificar. O Greenpeace veio, que foi até no blog do Adelson Pimenta, quero aqui dar crédito a quem pesquisa, parabéns ao Adelson pela pesquisa. Isto aqui, segundo a bióloga do Greenpeace, é um habitat natural de 4 espécies de baleia, que vai ser desaparecido, que vai deixar de existir. Agora eu espero que ele também diga que o Greenpeace está mentindo. Aí, eu não sei mais quem fala a verdade, a não ser ele. Então isto aqui vai ser aterrado. Eu queria que passasse prestem bem atenção nesta foto. Essa é a praia de Jaconé. À frente, por favor. Esta é a praia de Jaconé. Eu queria lembrar ao nosso querido vereador, presidente da Câmara, o tempo. 1 minuto, presidente. Eu finalizo em 1 minuto. À frente, por favor. Esta é a praia de Jaconé ainda. Pode passar. Esta é a praia de Jaconé. Continua, por favor. Este aqui é o terminal. Que é perfeitamente possível e viável a ampliação do terminal lá. É possível, é viável e é justo. Porque vocês não estão computando aí, talvez a maior perda que o município vai ter, prefeito. Porque quando há o embarque do petróleo pelo terminal, aumenta o valor adicionado de ICMS para o município. Com o volume de petróleo a ser produzido pelo pré-sal e com o aumento da capacidade de escoamento do terminal, o senhor provavelmente em 6, 7 anos vai mais do que quintuplicar a arrecadação de ICMS do município. É muito dinheiro. E a cidade precisa. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, né? A mídia, principalmente, vocês não, porque vocês são da cidade, o doutor está sempre lá, né? O Santos, o Marcelo também vai sempre lá. Nós aqui conhecemos, mas a mídia nacional acha que Angra é só aquele paraíso de praia bonita, não sabe lá que está tem morro, pobre, gente sofrendo, dificuldade, né? Então a cidade precisa de recursos. Precisa de recursos. Então, até para embasar esse cálculo, eu queria fazer a pergunta, eu não sei se eu endereço aqui ao Cláudio ou ao Paulo. Né? Se quiser, Vossa Excelência faz a pergunta, eu vou fazer e eu a pergunta pergunto a quem gostaria de responder. É o seguinte, se a Petrobras já calculou o volume, pelo menos para os próximos 5 anos, de petróleo a ser escoado por esse porto. Primeira pergunta. Segundo, a construir um porto novo, com aumento do volume, não é mais prático, mais rápido, mais econômico, ampliar algo que já existe? 35 anos. Não sei que já existe há 35 anos. Eu digo o seguinte, o volume de produção é muito rápido, e o crescimento do volume é muito rápido. Você vai construir um porto novo, né? Você pode ampliar muito rapidamente. Segundo, me parece, não quero ser leviano porque os dois não estão aqui. Aliás, o governador está aí na frente. Está lá na reunião dos governadores tratando da questão da dívida do Estado. Mas o Mink não está. Me parece, né, é minha impressão, né,
que existem interesses econômicos por trás, né, de esconder essa questão ambiental. Por quê? Porque muito pior do que ampliar o porto de Angra, que já existe, foi uma licença ambiental dada para o Porto do Açu, numa região de manguezal. Então, estou sendo muito franco aqui. Então, me parece. E quando começa assim, o secretário diz que é governador, o governador diz que é secretário, é porque ninguém quer assumir, né, a situação. Então, eu faria a pergunta ao Cláudio, ao Paulo, não sei quem, se eles têm uma ideia, até para desmontar esse argumento da construção de um novo terminal, dependendo do volume, não dá nem tempo de construir outro, tem que ampliar mesmo. Porque se o volume for crescer muito rápido, porque aí, Jordão, nos ajuda numa outra questão, Aloysio, Marcelo, deputado Vitor. Nós estamos aqui com os números que a Petrobras informa de aumento de produção, discutindo o negócio do royalties, o assunto dos royalties. Eles não podem informar um volume para os royalties e informar outro para a questão do escoamento do porto. Alguém está mentindo. Isso, na discussão dos royalties. Porque se o volume é o que está previsto e declarado, não tem jeito, tem que ser por Angra, porque não dá tempo de fazer outro. Porque quanto tempo leva para fazer um porto? Eu não sou experiente o suficiente, mas vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. O Porto do Açu, que está sendo construído hoje, eu fiz o lançamento daquele projeto, não, o lançamento do projeto com a Petrobras no início de 99. No meio de 99, a Petrobras desistiu. O Eliezer Batista, pai do Ike Batista, era pai do Conselho de Desenvolvimento do Estado, pediu o projeto. Eu entreguei para ele. Aquilo foi sendo trabalhado. A pedra fundamental só foi colocada no final do governo de Rosinha, em 2006. E até hoje não inaugurou. Então, pelo que eu entendo, mesmo que seja só um simples terminal, não seja um porto daquele volume, nós estamos falando aí de, no mínimo... Para que não seja depois determinado pelos colegas, o tempo possa ser... Nós estamos falando aí, no mínimo, 4 anos. 3, 4 anos. E o volume previsto para 3, 4 anos, não dá para esperar. Eu queria saber se a Petrobras tem essa projeção, esse volume, né? Essa era a minha pergunta. A DTA, que é a dona daquela área agora, comprou por 56 milhões. Pagou 6. O restante ficou. Caso seja aprovado o terminal, vão vender para vocês por 150 milhões. Prestem atenção no que eu estou dizendo para os senhores. Há uma grande transação imobiliária naquele local que, se os senhores deputados não tomarem cuidado hoje, os senhores vão ter que instalar uma CPI no futuro para investigar a origem desses recursos. Cuidado com isso. Esta é a grande defesa ambiental. A grande defesa ambiental é um grande projeto que tem lá e por trás tem esses valores. Prestem atenção, não tem defesa ambiental. Tanto é que a Brookfield vendeu para a DTA o terreno, mas não recebeu ainda. E já fez lá, tem o ITBI lá em Maricá. Eu fui lá pesquisar em Maricá. Já pagaram o ITBI. Para concluir. Para concluir. Já pagaram o ITBI,
no valor de 56 milhões, mas só pagaram 6 milhões para Brookfield. Os outros 50 milhões só vão pagar se a Petrobras aprovar e vão vender a Petrobras por 150 milhões. Presidente, muito obrigado. Desculpa pela paciência. Um abraço a todos.